Pois é, amigos, estamos aqui conversando de novo sobre um assunto, talvez um dos mais importantes atualmente, que é o autismo, o TDAH, todas as síndromes, transtornos, etc., além das deficiências intelectuais que algumas dessas comorbidades trazem também, né? Na realidade, o que nós vamos falar é sobre como nós podemos evitar um mal maior, que é o nosso filho não se desenvolver. Óbvio que nós estamos com uma série de pesquisadores, cientistas, etc., trabalhando diuturnamente para encontrar a cura de cada uma dessas síndromes e transtornos. Mas essa cura só está chegando para alguns tipos de síndromes e transtornos, ou melhor, para as síndromes e transtornos que são originadas por alguns genes. E outros, que são milhares de genes diferentes, né, ainda estão sendo pesquisados. Nós temos, por exemplo, o gene TRPC6, que Carina Grise Oliveira, no Brasil mesmo, no Hospital Albert Einstein, já tem a substância, que é a hiperflorina, que trabalha como uma terapia epigenética, ou seja, consegue essa hiperflorina, é uma chave que liga e desliga o gene, no caso defeituoso, mas ainda não pode ser usado em pessoas, tá? Então, a tentativa de descoberta da cura existe, tá? Alison Water, um trabalho maravilhoso lá nos Estados Unidos, tá? Carina Grise Oliveira aqui, e tem diversos outros pesquisadores pelo mundo afora fazendo o mesmo processo. Mas nós não podemos esperar que eles descubram a cura. Em paralelo com isso, nós temos que fazer com que nossos filhos funcionem corretamente para que eles sejam sociáveis, que eles possam ser escolarizados, que eles não tenham agressividade, que eles não fiquem irritados à toa, que eles funcionem corretamente, que eles possam ser pessoas perfeitamente normais, incluídos na sociedade, socializados de verdade e terem sucesso na vida. Vamos ver agora a parte da pesquisa do gene defeituoso. Então vamos lá. Para a família que quer investigar a fundo o transtorno do filho, o caminho inicial é a procura de um médico geneticista. Para quê? Para que seja feita uma análise rigorosa do mapa genético da criança, para identificar ou para tentar identificar o gene que está sendo responsável por aquele tipo de transtorno. Com base nessa identificação, verificar se já foi desenvolvido alguma forma de cura para esse tipo de defeito nesse gene específico. Essa busca para saber se já tem pessoas identificadas com o mesmo gene pode ser feita pelo próprio Facebook, verificando se tem alguma comunidade de pais cujos filhos possuem o mesmo gene defeituoso. E então, se já existe cura para isso. Muitas crianças, é importante saber, apresentam sintomas de autismo, de TDAH e de diversos outros transtornos e síndromes, mas quando identificam o gene que está com defeito, percebem ou descobrem que a comorbidade existente não é autismo, não é TDAH, não é nada, mas uma outra qualquer para o qual já existe tratamento visando a cura definitiva. Aí então a pesquisa encontrou o ponto final. Basta agora utilizar o mesmo tratamento. Vamos então ver agora a redução das causas além das genéticas. Então, para que nós possamos orientar as famílias em relação a isso, vamos ver o seguinte. Nós somos o que comemos, isso é fato, tá? Depois que foram analisados e descobertas que nós temos um segundo cérebro, que é o cérebro entérico, o cérebro do intestino com 100 milhões de neurônios, nós vimos que é justamente a partir do processo digestivo que o nosso cérebro entérico gera 80% de toda a serotonina, 50% de toda a dopamina e mais de 30 neurotransmissores que são os responsáveis pelo nosso equilíbrio psíquico orgânico. Então, a nossa alimentação é fundamental. Aliás, o processamento da nossa alimentação, o nosso processamento digestivo, que é o que extrai os nutrientes para a energia nossa a partir dos alimentos. E esse processo ele se dá com quem? É o cérebro entérico, ou seja, o cérebro do intestino, auxiliado pela microbiota intestinal, que são as bactérias que estão no nosso trato digestivo. Então,
se qualquer tipo de deficiência, qualquer transtorno, qualquer síndrome, qualquer coisa, vamos de cara verificar como está o nosso equilíbrio psíquico orgânico, ou seja, o equilíbrio psíquico orgânico do nosso filho. Para isso, o médico ideal a ser consultado nunca é o neurologista, nem o psiquiatra, nem coisa nenhuma, porque a especialidade deles só vai entrar em campo depois de terem sido esgotadas todas as possibilidades relacionadas a quê? Então vamos ver. Item 1. A existência ou não de parasitas no trato digestivo. Sim, parasitas, vermes no trato digestivo têm que ser tratados antes que entrem na corrente sanguínea. E esses parasitas são responsáveis por destruir todo o processo gastrointestinal da pessoa. Então, e autistas, TDAHs e outras comorbidades normalmente têm uma facilidade muito grande de ter esses parasitas no trato digestivo. Então, em primeiro lugar, nós temos que fazer o quê? Verificação da existência de parasitas no trato digestivo, o que deve ser fruto de uma pesquisa detalhada e séria por parte ou de um pediatra ou de um médico gastroenterologista pediátrico. Então, o gastropediátrico é o especialista da área. E iniciar o respectivo tratamento. Agora, tem que ser uma pesquisa bem detalhada, porque há parasitas que só aparecem na parte do intestino, não aparecem na parte do estômago. E isso, então, tem que ver um pediatra ou um médico gastroenterologista que esteja estudando. E outro problema que nós temos é que muitas pessoas, depois que recebem seus diplomas, sejam médicos, sejam engenheiros, sejam professores, sejam lá o que for, acham que já estão formados. Gente, o diploma, o título, seja ele qual for, é uma abertura de porta para nós sabermos o que nós temos que começar a estudar frequentemente para estarmos conscientes do nosso trabalho profissional, para podermos realmente ajudar as pessoas. Se nós ficarmos parados com aquilo que aprendemos nos bancos escolares das academias, nós não vamos estar ajudando ninguém. Pelo contrário, podemos estar prejudicando. Então, o médico é o gastroenterologista pediátrico ou o próprio pediatra, que pode ter esse conhecimento geral, para fazer esse exame detalhado de tudo que é tipo de parasitas, vermes, etc., e fazer o respectivo tratamento. Esse é o ponto principal. Tá? Segundo, o exame para detectar todos os níveis, como estão os níveis de vitamina dessa criança. Por quê? Quando há parasitas, quando há vermes, eles absorvem as vitaminas que estão indo nos alimentos. Por isso que eles destroem o processo digestivo, eles não deixam funcionar corretamente. Então, o exame para detectar os níveis de vitaminas no organismo da criança, já que os parasitas consomem todas elas, tá? E a criança acaba ficando com deficiência de vitaminas. Isso vai ser feito por quem? Também pelo médico pediatra ou por um médico ortomolecular infantil. Pode ser também. Porque a medicina ortomolecular é a que vê toda baseada nas vitaminas, tá? Terceiro, a partir daí um exame para detectar se existe alguma intolerância alimentar. É diferente de alergia, tá? É mais ou menos diferente. Já que a maioria dos autistas tem intolerância ao glúten, mesmo sem serem celíacos. E tem também intolerância à caseína, é uma das proteínas do leite, intolerância a conservantes, corantes, açúcares brancos, soja. Aliás, açúcares brancos, corantes e conservantes, todos nós deveríamos evitar, né? E como é feito esse exame? Pelo pediatra, o pediatra também pode solicitar, ou o próprio médico gastroenterologista, ou também um nutricionista clínico funcional. Então, nesse caso, nós temos o médico, tá? Pediatra, o gastroenterologista, ou o nutricionista clínico funcional, que normalmente ele está preparado para isso. Deveria estar, pelo menos. E se estiver estudando, obviamente está. Pronto. Feito isso, vamos ao quarto item. Quarto item, nós precisamos que acompanhamento de um nutricionista. Por quê? A partir do momento que nós descobrimos as intolerâncias, nós sabemos que as intolerâncias, se forem desrespeitadas, a criança vai cada vez piorar mais os seus sintomas, porque uma nutriente intolerado prejudica o cérebro dela. Então, nós temos que procurar um nutricionista para preparar uma dieta rigorosa,
onde todos esses elementos não tolerados pelo organismo não são eliminados, substituídos. É importante isso. Nós não podemos tirar o glúten, nós não podemos tirar o leite. Nós temos que substituir por coisas que tragam a mesma capacidade nutritiva para a criança ficar saudável. Tirar simplesmente, ela vai ficar fraca e vai ter outros problemas, tá? Então, feito isso, e essa quarta parte, que é a parte da nutrição, é importante nós sabermos o seguinte: esse processo da dieta tem que ser rigoroso e tem que ser para toda a família. A criança não pode ficar vendo as pessoas comerem o que ela não pode comer. E mais importante ainda, os avós têm que ter conhecimento disso. Os avós têm que saber a importância do cumprimento rigoroso dessa dieta. Por quê? É muito comum nós vermos a criança, na nossa escola mesmo, que nós temos muitas crianças com deficiências, com transtornos, com síndromes, e todas elas estão bem, estão se desenvolvendo muito bem. Só tem uma exceção. Quando segunda-feira, uma ou outra, chega com todos os sintomas de novo. O que aconteceu? Foi passar o final de semana na casa de vovô e de vovó. Pronto. Vovô e vovó deram tudo que ela não podia. Nossa, para recuperar isso leva semanas, que é um problema. Então a família toda tem que estar ciente disso, tá? Então, tudo isso que nós falamos aqui, esses 4 itens, são para quê? Para que os sintomas sejam reduzidos. E aí o que vai acontecer? A criança está totalmente escolarizável, ela não está irritada, ela não está agressiva, então não vai precisar tomar risperidona. Ela está dormindo, não está ficando acordada o tempo todo, então não vai precisar tomar Rivotril. Ela está prestando atenção como qualquer outro aluno, então não vai precisar tomar metilfenidato. Ela não está triste pelos cantos, isolada, então não vai precisar tomar fluoxetina. Entenderam a história? Se algum sintoma sobrar, aí sim, como é um transtorno do neurodesenvolvimento, aí vamos levar para o neuropediatra ou para o psiquiatra infantil, para que ele analise se está havendo algum transtorno neurológico ou psiquiátrico que precise, então, de um tratamento adequado no campo da neurologia ou no campo da psiquiatria. É isso. A gente começar tratamento dando risperidona, Rivotril, metilfenidato, fluoxetina, começar com tudo isso sem fazer nenhuma dessas análises, nossa, eu considero um perigo, porque vai prejudicar a criança para toda a sua vida futura. Agora, fazendo tudo isso, nós só vamos tratar na área neurológica, na área psiquiátrica, o que sobrar, que é muito pouco. Então, é muito importante nós fazermos isso, tá? Então, aí nesse ponto, visto isso, reduzir os sintomas todos, agora sim, vamos procurar um neuropediatra, um psiquiatra infantil, para que os sintomas remanescentes sejam medicados por eles. Então, nesse vídeo, nós vimos, em relação aos transtornos e síndromes de nossos filhos, o seguinte. 1. A identificação genética para efeito de pesquisar se já existe tratamento ou até a cura para a alteração desse gene. 2. A necessidade de se fazer uma rigorosa busca de parasitas e vermes no trato digestivo da criança para eliminá-los. Eles muitas vezes constituem a causa principal de muitas comorbidades. 3. A necessidade de, após a eliminação dos parasitas e vermes, de complementar os níveis de vitaminas que, porventura, estejam abaixo do nível adequado para manter a criança saudável. 4. A verificação das intolerâncias alimentares que possam existir, dando início a uma dieta rigorosa, substituindo tudo que não é tolerado pelo organismo da criança. 5. A realização de um exame clínico completo para identificar se existe alguma outra comorbidade, como por exemplo problemas de tireoide, cujos sintomas possam estar sendo confundidos com autismo, TDAH e outros. Depois de tudo isso, se ainda houver sintomas remanescentes, procurar o médico neuropediatra ou psiquiatra infantil, já que os sintomas remanescentes, segundo a literatura médica atual, podem estar na área neurológica ou psiquiátrica, ou podem ser tratados pela área neurológica ou psiquiátrica. Mas é bom deixar claro que há famílias que decidiram iniciar o tratamento com drogas das áreas neurológicas e psiquiátricas,
sem fazer nenhum desses exames preliminares, seguindo apenas as orientações do neuropediatra ou do psiquiatra infantil. Nós aqui apenas sugerimos procedimentos preliminares que, pela amostragem observada nas escolas, têm dado resultado bastante satisfatório. Lembro bem, não somos médicos, mas é da nossa competência apresentar resultados práticos dos tratamentos que estão sendo realizados aos nossos alunos de uma forma ou de outra. Essa observação é da escola. Nós então sabemos como o aluno está procedendo, como ele está aprendendo, como ele está se desenvolvendo e sabemos como ele está sendo tratado. Então nós podemos fazer uma comparação. Alunos tratados da forma X têm resultados A. Alunos tratados da forma Y têm resultado B. Então, com essa comparação, nós podemos, por isso é que nós estamos fazendo essa sugestão. Os alunos que foram tratados, que estão sendo tratados da forma que nós apresentamos, estão tendo um excelente desenvolvimento. Alunos tratados apenas com medicação, sem nenhum tratamento complementar, não estão tendo desenvolvimento cognitivo correto. Um forte abraço para todos vocês.